Nessa manhã, eu quero ministrar Atos 16, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Amém? Espírito de Deus, fala ao nosso coração nessa manhã. Nós somos, Senhor, tão limitados, mas o Senhor não é. O Senhor é poderoso para fazer coisas maravilhosas. Então toca, Senhor, no nosso coração, toca na nossa vida, na nossa estrutura, que possamos ser usados por Ti nessa manhã, com graça, poder, fluido Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. 2 vezes Paulo foi impedido pelo Espírito Santo. Então é isso que eu quero falar, impedido pelo Espírito Santo. Aqui nós sabemos que o contexto era de pregação, né? De qual cidade eu vou. Eu imagino que para Paulo era difícil também. Por quê? Quantas cidades havia naquele tempo? Claro que hoje nós temos muito mais cidades. Hoje nós temos, né, tem lugares que tem nem 1000 habitantes, já é cidade, né? Então, cidades e mais cidades, cidades e mais cidades. Naquela época não tinha tanta cidade assim. Mas, mesmo assim, era um público grande, era muita cidade. E como que Paulo escolhia a cidade que ele ia? Sempre direcionado pelo Espírito Santo. Sempre ele era direcionado. Claro que ele agia estrategicamente. A maioria das vezes você vai ver, maioria não, todas as vezes, você vai ver Paulo indo em várias cidades, mas estabelecendo em cidades maiores, sim ou não? Sim, ele sempre ficava na capital. Exemplo, se ele viesse em Minas Gerais, onde ele ficaria? Em Belo Horizonte, né? Então ele poderia até ir em várias cidades. Eu vou lá em Manhuaçu, né? Ele ia em Manhuaçu e ia em várias cidades. Mas depois ele se estabelecia em capitais. Por quê? Quer dizer que ele só queria cidade grande? Não, é porque aquela cidade poderia influenciar todas as outras cidades. Porque as outras cidades dependiam daquela cidade. Ou seja, se o evangelho se espalha, se o evangelho toma proporções grandes em uma cidade grande, pode ter certeza que as outras vão ser alcançadas também, vai influenciar, porque as outras cidades eram levadas como, né, a cidade maior sempre influenciava as cidades menores. Então, se um padrão de adoração a Deus fosse estabelecida em uma cidade grande, a probabilidade de alcançar as outras cidades era grande também. Então Paulo sempre ia em capitais. Você vai ver ele em Tessalônica, que é a capital da Macedônia. Você vai ver ele em Corinto, que é a capital da Acaia. Você vai ver Paulo indo em cidades como Éfeso, que era a capital da Ásia. Então sempre ele vai nas cidades maiores e estabelece ali, né, um ambiente de gerar vidas para a glória do Senhor, uma pregação do Evangelho, e dali outras cidades eram alcançadas. E aqui Paulo, ele está com a estratégia, a vontade dele. Se você ler, ele pensa em ir para a Ásia. A vontade dele era ir para a Ásia. A vontade de Paulo. Aqui diz que eles, né, a partir do versículo 6 que nós lemos, né? Olha lá, o Espírito de Deus os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Quer dizer que Paulo nunca mais voltou lá? Não, ele voltou sim. Você vai ver poucos capítulos depois, Paulo está lá em Éfeso. Éfeso fazia parte da onde? Da Ásia, né? Então por que o Espírito Santo impediu naquela hora e depois não impediu?
A gente precisa entender que o agir de Deus é diferente das estratégias humanas. A gente tem um monte de estratégia, um monte. Se eu fizer assim, se eu começar esse ano assim, se eu começar o mês de setembro assim, vai dar tudo certo. E tem hora que a gente faz a estratégia e dá tudo errado. Não quer dizer que as estratégias são ruins. Paulo tinha as estratégias dele também. Pode ver que ele ia nas cidades maiores, mas muitas vezes a vontade dele ia contra a vontade de Deus. Então naquele momento ele escolhia viver a vontade de quem? De Deus. Ele abria mão de uma vontade que ele estava ali, de ir em uma região, de ir na Ásia, de ir em algum lugar para cumprir a vontade de Deus. Uma coisa que a gente precisa entender, a vontade de Deus sempre vai ser infinitamente melhor do que a nossa. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. E a nossa? Ruim. Não chega nem a ser boa, né? Por quê? Nossas vontades, a maioria delas tem um ego inflado junto, né? Tem um orgulho junto, sempre carrega alguma coisa. Eu quero crescer na vida. Não tem problema. Mas a maioria das vezes a pessoa que está querendo crescer na vida é porque ela já foi humilhada, ela quer provar para a família que ela consegue. Sim ou não? Não todas as vezes, a gente não está generalizando. Mas muitas pessoas, elas são movidas por um trauma, elas são movidas porque, não, meu colega de trabalho cresceu, então eu tenho que crescer também. Não, minha família precisa ver onde eu cheguei. Eles vão olhar para mim e vão ver que eu não sou um fracassado. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa viver para a glória de Deus. Talvez Deus te plantou num lugar que não é de relevância aos olhos naturais, mas é de relevância aos olhos de Deus. O mais importante é você cumprir a vontade de Deus. Muitas vezes nós ficamos presos em querer provar para as pessoas, em querer viver uma realidade que talvez não é de Deus para nós. Então, é maravilhoso quando eu vejo que não foi o diabo. Claro que o diabo tenta nos impedir de muita coisa, sim ou não? Sim, de um monte de coisa. O diabo é nosso inimigo. Ele veio roubar, matar, destruir. O nome do diabo não deve nem ser citado na sua casa, porque você não precisa preocupar com ele. Você é um vencedor em Cristo Jesus, amém? Tem gente que fala mais do diabo que de Deus, sim ou não? Sim. Tem gente que na casa dela ela cita um monte de nome de demônio. Ela sai para lá em chuncaveira, sai para lá não sei o quê. E ela vai falando o nome de um monte. O nome de Jesus mesmo não é glorificado. Querido, você precisa saber o nome de Jesus. Não precisa saber nome de demônio, nome de... Não, só quem trabalha muito com batalha espiritual, aí sim. Mas você não precisa saber. Você precisa saber que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo o nome. Então, é maravilhoso quando nós entendemos que o agir de Deus, ele muitas vezes vai contrariar a nossa vontade. Mas quando nós escolhemos obedecer, a gente vive realidades maravilhosas. Aqui a gente está falando de coisas ministeriais, mas eu estou falando de coisas naturais também. Quantas vezes o Espírito Santo está te impedindo? Não é o diabo que está impedindo, é o Espírito Santo. Quantas vezes você tenta fazer uma coisa e parece que não vai. É algo bom, Deus, mas é do Senhor. Nossa, essa porta, meu Deus, maravilhosa, e parece que não vai. Você já orou, já repreendeu, já sentiu que não é ação maligna, e por que não está indo? Talvez é o Espírito Santo que está nos impedindo. E eu não estou falando de coisas ruins. Eu não estou falando de pecado. Era pecado Paulo ir para a Ásia, sim ou não? De jeito nenhum. Mas por que o Espírito Santo impediu? Porque não era a hora de Paulo ir para a Ásia. Você vai ver aqui que Paulo, ele tem uma visão, e o povo lá da Macedônia estava esperando por ele. Enquanto Paulo estava com o barco dele, querendo ir para a Ásia, tinha um povo lá na Macedônia orando, porque Paulo tem uma visão, que tinha um povo pedindo ajuda na Macedônia. A Macedônia é onde é a Europa hoje, né? Então, Paulo precisava chegar na Europa. Paulo precisava chegar ali, mas ele não sabia que precisava. Mas o Espírito Santo sonda todas as coisas. Ele tem coisa que você acha que você precisa, mas não precisa. E tem coisa que você acha que não precisa, mas precisa. Tem coisa que a gente acha, eu preciso, Deus. Não sei se você já fez essa oração. Não, sem isso eu morro, Senhor. Sem isso eu não vivo. E Deus olha assim, deve falar, né? Olha, meu filho, ele acha que vai morrer sem isso aí, não. Ele está melhor sem isso aí. Se eu der isso aí para ele, é aí que ele... Né? Então tem coisa que a gente acha, né? Eu preciso.
Mas Deus vê que a gente não precisa, e tem coisa que a gente acha assim, não preciso disso não. E Deus vai entregar para você. A gente precisa ter essa sensibilidade. O vento sopra onde quer. Para aqueles que são nascidos do Espírito. Há uma diferença. Quem não é nascido do Espírito, ele deixa a vida levar mesmo. Ele deixa qualquer maré levar ele para lugares. Ele acha que se ele está sendo beneficiado, é porque aquilo ali é o melhor para ele. Pessoas que vivem de forma natural, ela acha que só o benefício próprio é algo que está bom para ela. Mas quem vive pelo Espírito sabe que o nosso propósito, algo que o Senhor quer fazer na nossa vida, vai além de benefícios naturais. Porque muitas vezes Deus vai nos levar para o deserto. E não é um lugar de benefício natural, mas é um lugar onde Deus vai trabalhar na nossa vida e vai nos forjar para sermos mais parecidos com Ele. Nós estamos ficando mais parecidos com Jesus a cada dia, amém? Isso é uma verdade bíblica, eu não estou falando isso aqui, não. É algo que Paulo mesmo ele revela, que você está de glória em glória, ficando mais parecido com o Senhor. E para ficarmos mais parecidos com o Senhor, vai ter momentos que o Espírito Santo vai falar não mesmo para nós. E não adianta a gente ficar com raiva, não. Eu tenho entendido algo, quando o Espírito Santo fala não, eu preciso na hora falar sim, obrigado por me impedir. Quantas vezes o Espírito Santo já falou não para mim? Mas Deus é o melhor para a minha vida, é o melhor para a minha história, é o melhor para o meu futuro, e Deus fala o que não. Querido, entenda que o não de Deus é o melhor não que você vai ouvir na sua vida. Eu e você já ouvimos vários nãos. No trabalho, não. Essa porta aqui, não é para você. Quantos nãos você já ouviu? Mas o melhor não, porque não é bom aos olhos naturais. Se for olhar, a tendência nossa é querer ouvir só sim, principalmente em coisas que a gente quer muito, né? Eu quero. Aí, né, a gente quer ouvir o quê? Sim, vou comprar para você. Eu lembro quando eu pedia meu pai muito, e ele só falava não, porque ele só me dava dinheiro, eu tinha que juntar o dinheiro para eu comprar as coisas. Toda vez ele falava não. Eu quero uma bicicleta, não. Eu quero um videogame, não. Era só não. Aí ele vai e me dava R$25 todo mês. Não, você vai juntar. Se o videogame é R$100, eu não sei quanto que era na época, você vai juntar 4 meses, você vai comprar o seu videogame. Me ensinou sim ou não? Mas na hora eu não gostava, que eu queria a bicicleta, não era 4 meses depois. Eu queria 4 meses depois uma bicicleta? Não. Eu queria agora. Tem horas que Deus vai fazer isso com a gente também. Não. Eu estou treinando você. Estou treinando. Ou talvez o não de Deus vai ser um não que de fato é um não. Nunca Ele vai nos dar aquilo. E não quer dizer que nós vamos morrer por causa disso. Querido, tem coisas que, além de nos abençoar, nos atrapalha. E o não de Deus está nos salvando de algo muito pior que a gente poderia estar vivendo. Então agradeça pelos nãos de Deus, pelo impedido Espírito Santo, quando a gente está com muita vontade de fazer aquilo, de ir para tal lugar, de não, agora eu não preciso fazer isso. E o Espírito Santo nos impede. Eu agradeço ao Espírito Santo. Obrigado por me impedir de coisas que iam me afastar da vontade de Deus. Então Paulo recebe 2 nãos ainda. Sim ou não? Olha aí. Primeiro ele queria ir para a Ásia. Aí o que a palavra diz? O Espírito Santo o impediu. Aí diz aqui, quando eles chegaram na fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia. Mas o Espírito de Jesus os impediu. Não foi só um não, foi 2 não. Primeiro, não, vou para a Ásia. Não, você não vai para a Ásia nada não. Ah, então vou para a Bitínia. Não. Aí Paulo já estava até confuso, né? Então vou para onde? Eu estou querendo uma coisa boa, é pregar. Mas aí você vai ver, talvez na hora Paulo não entendeu, mas obedeceu. Querido. Tem coisas que você não vai entender, mas vai obedecer. Obedece sem entender mesmo. Paulo talvez não entendeu na hora. Como assim? O Espírito está me impedindo de tudo, eu quero ir para um lugar pregar, ele me impede. Eu quero ir para outro, ele me impede. Mas ele escolheu obedecer, e a palavra diz, né, que eles descem para Troade. E durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava de pé e suplicava, passe na Macedônia e ajuda-nos. Tinha um propósito muito maior, sim ou não? Sim. Depois Paulo alcançou a Ásia, depois. Mas nesse momento tinha pessoas desesperadas, esperando uma palavra lá na Europa. E Paulo precisava estar ali. E o Espírito Santo sabia que Paulo precisava estar ali. Então isso é maravilhoso, quando nós entendemos que o agir de Deus
não é para o nosso benefício próprio, é para alcançar vidas, para o louvor e para a honra dele. E se você ir comigo no versículo 11, você vai ver que maravilha. Quão bom foi Paulo ouvir a voz do Espírito? Se Paulo se rebela e fala, não, eu quero é Ásia e ponto final. Imagina o que teria acontecido. Mas ele escolheu obedecer e nós vamos ver quão maravilhosa graça foi derramada sobre aquele ambiente. Quanta graça nós recebemos quando nós obedecemos à voz do Espírito Santo. Quanta graça nós recebemos. Quanto favor nós recebemos. Versículo 11, eu quero que você leia comigo. Paulo escolhe obedecer e ele vai para Macedônia. Ele vai para Macedônia. Partindo de Trode, navegamos diretamente para Samotrácia. Uns nomes bonitos, né? De cidade. E no dia seguinte, para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Primeiro que Paulo sempre ia a uma sinagoga, né? Mas aqui ele não achou uma sinagoga. Então ele vai para a beira do rio. Não tem sinagoga, então vou procurar um lugar aqui para a gente orar. Um lugar para a gente pregar a palavra. Continuação aí. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, olha aí, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa, e nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando, esses homens são servos de Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram. Esse que é o propósito, né? Olha aí. Eu não vou para a Ásia não, mas vou ser arrastado no centro da cidade. Dá para entender? É melhor obedecer, sim ou não? O que os donos da menina fizeram? Arrastaram, querido. Não pegaram ele bonitinho ali. Vem cá, por favor, não. Pegaram ele, ó, pela gola, saiu arrastando nas ruas da cidade. Saiu arrastando. Continuando. Até perdi aqui. 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão se ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Fossem açoitados. Depois de serem pouco açoitados, é isso aí? Severamente açoitados. Querido, não era pouca coisa, a pessoa quase morria com esses açoites. Era com varas, né? Dessa vez era com vara. Era açoites que a pessoa ficava para morrer. E olha que eles não fizeram nada de errado. O que eles fizeram de errado? Nada. Mas foram severamente açoitados. Foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, ou seja, eles eram perigosos, né? Fica de olho nesses dois aí que são perigosos.
Aí falou com o carcereiro, ó, não tira o olho deles não, hein? Depois de serem... Não, meu Deus do céu. Tendo recebido mais ordem, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Além de estar preso, prendeu os pés ainda. Ou seja, eles são de alta periculosidade. Tem gasguei aqui. Periculosidade. Vão prender os pés dele no tronco também. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam reclamando da vida. Né? Não, eles estavam orando, cantando. Olha aí. Aquele tem uma que está com dor de cabeça e fica lá, ai meu Deus, os céus se fecharam contra a minha vida. Oh, eles estão todo machucados, açoitado de vara, preso no lugar escuro, todo amarrado, com os pés no tronco. O que eles estavam fazendo? Cantando e adorando ao nome do Senhor. Isso é maravilhoso, sim ou não? À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, um terremoto violento, tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão abertas, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para eu ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Vamos entender aqui. Não vou ler mais não, porque minha garganta doeu. Olha que maravilhoso. Impedidos de ir para a Ásia, impedidos de ir para a Bitínia, chegam em Filipos. E a graça do Senhor foi derramada naquela cidade. Foi a melhor escolha, sim ou não? Aos olhos naturais foi a pior. Açoitado por varas, preso, humilhado na praça. Se fosse olhar naturalmente, eu vou ir para essa cidade ser humilhado, apanhar. Mas aos olhos da pregação do Evangelho e do cumprimento, Paulo e Silas estavam no centro da vontade do Senhor. Querida, a oração que eu acredito que é a oração que eu mais faço na vida, muito mais do que pedir saúde, muito mais do que pedir, é eu estar no centro da vontade do Senhor. E eu não estou falando isso aqui porque eu estou pregando, não, eu estou falando uma realidade mesmo. Não tem problema a gente orar por saúde, por tantas coisas, mas eu acho que é a oração que eu mais faço. Deus não me deixa sair do centro da sua vontade. Querido, quando a gente sai do centro da vontade de Deus, as outras coisas começam a tomar lugar no nosso coração. E a pessoa até ela vive a vida dela, mas ela não cumpre o que Deus chamou ela para cumprir. Paulo, todo lugar que ele estava, era o centro da vontade do Senhor. Não era a Ásia naquela hora, era Filipos, estava ele lá. E eu olho para a minha vida e falo, Senhor, eu quero ser assim também. Se o Senhor quer que eu fique aqui, eu vou ficar aqui. Se o Senhor quer que eu faça isso, eu vou fazer. Eu quero viver onde o Senhor quer que eu viva. Eu não quero ser guiado por minhas emoções, pelas minhas vontades. E se você observar, 3 pessoas foram alcançadas. Eu não sei se outras foram. Mas se foi só essas 3, querido, já ganhou o mundo inteiro. Valeu a pena, valeu o esforço, valeu tudo aquilo que Paulo enfrentou para essas 3 pessoas. E se você observar, são 3 pessoas de lugares diferentes. Uma era de Tiatira, né? Veio de longe. Outro era romano, trabalhava para Roma. Outra era escrava, bem provável que ela não era dali, porque os escravos eram trazidos de outros lugares, a maioria das vezes. Então, olha aí, pessoas de lugares diferentes, a graça do Senhor alcançou 3 grupos diferentes, de países diferentes, de cidades diferentes, 3 classes sociais diferentes. Sim ou não? Sim. Uma era empresária. A palavra diz que ela era vendedora de púrpura, de tecido. Era caríssimo. Era só os magistrados e os sumos sacerdotes que usavam roupa de púrpura, porque era um tingimento. Na verdade, não era o tecido. Essa púrpura aqui era um tipo de tingimento, que era tirado de um molusco, muito difícil de achar. Então se tingia as roupas com esse
né, molusco, tirava-se, né, essa tinta dele. Então, era difícil achar, era um público muito específico. Então, Lídia era uma empresária muito forte. Então, era uma pessoa da alta sociedade, mas foi alcançada pela graça do Senhor. Quem crê que Deus pode alcançar pessoas da alta sociedade? Que muitas vezes são as pessoas que têm um coração mais duro. Eu tenho dinheiro, eu tenho influência, eu tenho fama, eu não preciso de nada. Você pode ver isso, que até uma igreja de Apocalipse pensava assim, né? O que eles diziam? Eu sou rico, eu não preciso de nada. Então, se for olhar, a que seria mais difícil de ser alcançado seria Lídia. Mas a graça de Deus alcança pessoas. A graça de Deus toca nos corações que talvez vivem uma realidade onde o dinheiro tenta governar. Mas quando a graça de Deus chega, essa pessoa se prostra aos pés de Jesus. Amém? Quem ora pelas pessoas? Quem tem orado para que Deus alcance todas as pessoas, todas, de todos os países, de todas as classes sociais, querido? Deus não faz distinção. Para Deus, todas as pessoas são especiais. Então, Lídia é alcançada e é batizada. Olha aí o batismo, né? A palavra chegou, ela já temia a Deus, mas não conhecia muito. Paulo chega com a pregação e agora ela se converte e se torna fervorosa e pede para ser batizada e é batizada. Olha aí, se fosse só a Lídia, que ele já tinha sido a melhor escolha do apóstolo Paulo de ir para Macedônia, porque ali era a vontade de Deus para Paulo chegar. Mas não foi só a Lídia. Se fosse só ela, já, que maravilha, uma alma vale mais do que o mundo todo, que a riqueza do mundo todo. Mas não foi só a Lídia. Nós vemos também uma escrava. Dois extremos, sim ou não? Uma que era da alta sociedade, que vendia tecido, e a outra que naquela época, infelizmente, os escravos eram tratados nem como pessoas, era tratado como coisa, moeda de troca. Esse escravo não está dando certo, é descartado. Eles não tinham nem nome direito, nem pelo nome eles eram chamados. E quer dizer que Deus tinha esquecido deles? Sim ou não? De jeito nenhum. Deus alcançou a da alta sociedade e alcançou aquela que era mais desprezada pelas pessoas, porque a graça de Deus alcança todas as pessoas. E para piorar, além de ser escrava, era escrava do diabo. Além de ser escrava natural de homens, era escrava do diabo, que é a pior coisa que existe. A palavra diz que ela ficava seguindo Paulo. Homem de Deus, olha lá. Aí, gente, ouça ele, é homem de Deus. E foi passando os dias. Paulo ficou irado. Não, essa mulher fica falando que eu sou homem de Deus. Opa, tem alguma coisa errada aí. E ele diz, eu declaro em nome de Jesus, saia da vida dela. E imediatamente aquela mulher foi liberta. Mas a libertação daquela mulher trouxe raiva em pessoas. Por quê? Porque eles ganhavam muito dinheiro com ela. Porque ela adivinhava, ela mexia com ocultismo, mexia com adivinhações, ou seja, ela era usada pelo diabo, né? Aqui a palavra diz. E aqueles homens ficam bravos e por isso eles mandam prender e eles açoitam Paulo e Silas, mandam prender eles, mas tudo isso valeu a pena, todo o açoite, porque aquela menina foi liberta das garras do diabo. Querido, o poder de Cristo liberta pessoas das garras do diabo. A pessoa pode ter sido chamada de escrava, nem o nome dela é citado, porque nem nome talvez ela tinha, ninguém chamava ela pelo nome, porque escravo, infelizmente, era tratado desse jeito, mas Deus estava com os olhos sobre aquela menina. As pessoas rejeitavam ela, as pessoas só usavam ela para ganhar dinheiro com as adivinhações, mas Deus queria o coração daquela menina. Deus quer o coração daquelas pessoas que estão sendo rejeitadas agora. Sabe aquela pessoa que você passa para ela na rua, talvez ninguém nem sabe o nome dela, rejeitados. Quantas pessoas são rejeitadas? Estão jogadas e as pessoas olham com dó apenas para elas. Não, Deus não olha desse jeito, Deus olha como uma alma que pode ser alcançada e pode viver uma realidade maravilhosa diante dele, que a graça de Deus alcança essas pessoas. Amém? Terceiro, carcereiro. Se fosse só as duas mulheres, já seria maravilhoso, né? 2 almas valia mais do que toda a cidade de Filipos em seus monumentos, valia muito mais. Mas agora tem uma terceira pessoa, um carcereiro, um funcionário público de Roma. Ou seja, tinha a classe alta, tinha o escravo e tinha a classe média. Por que Deus está mostrando isso aqui?
Porque Deus alcança todas as pessoas. Aqui são 3 povos diferentes, 3 classes sociais diferentes para me ensinar e te ensinar que Deus não faz distinção porque um é rico, porque o outro não é rico, porque um é escravo, porque um está mendigando. Toda alma é preciosa aos olhos do Senhor. Por isso que a palavra, né, foi tão específica em colocar essas 3 pessoas. Agora é um cidadão romano, é um funcionário público de classe média, né? Ele não era rico como Lídia, mas não era escravo como a menina. Mas Deus queria alcançar ele também, porque Deus quer. E aqui fala que ele trabalhava ali, e a função dele é, fica de olho nesses 2, porque eles são perigosos. E eram mesmo, né? Mas não um perigo natural, que eles eram cheios do Espírito Santo. E tá lá os homens cantando, não sei que música que era na época. Mas começou a estremecer toda aquela prisão. E as algemas começaram a cair por terra, e as portas se abrirem, e uma coisa assustadora aconteceu. E os presos, fomos libertos. Mas os 2 ficaram lá. E a palavra diz que aquele homem pensou em suicidar. Por quê? Porque o carcereiro, quando ele perdia os presos, ele era morto. Não tinha como. Se um preso fugisse, o carcereiro pagava com a vida dele. Então na mente dele é o quê? Eu vou finalizar isso aqui de uma vez, porque não tem jeito mais para mim. Mas ele não queria fazer aquilo, você pode ver que ele estava até tremendo, sim ou não? De tanto temor que ele estava, aquilo ali, uma estratégia maligna de ceifar a vida dele. Pode ver que ele não queria, mas ele ficou desesperado, mas Paulo gritou lá de dentro, e nem luz tinha, querido, foi inspiração do Espírito Santo. Pode ver que depois que ele pede luz, né? Coloca a luz aqui. Paulo, inspirado pelo Espírito, falou, opa, não faça isso com a sua vida. E na hora o homem começou a tremer, e prostrou-se diante deles, o que eu preciso para ser salvo também? Quase que eu acabei com a minha vida, mas Deus teve misericórdia daquele homem, e não deixou que ele acabasse com a sua vida, e ele se prostra ali, e Paulo fala, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, Deus quer alcançar você, mas não só você, toda a sua família. Quem crê que Deus pode alcançar a sua casa também? Deus alcança pessoas de países diferentes, de classes sociais diferentes, de realidades diferentes, querido. Deus não faz acepção de pessoas. Aqui nós temos em Filipos, como o Espírito Santo leva Paulo e Silas para aquele lugar, para mostrar para a gente que Deus quer todas as pessoas. Timóteo, Paulo diz a Timóteo, Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não existe pessoa descartada por Deus. Não existe lata de lixo. Não existe. Esse aqui está descartado, não. Toda alma, ela é valiosa aos olhos do Senhor. Cada vida, querido, vale mais do que as riquezas do mundo todo. Quando uma alma se converte ao Senhor, grande festa acontece no céu. Quem já leu isso, né? Jesus conta 3 parábolas, né? Primeira, da ovelha perdida, né? Sim ou não? Ovelha perdida, dracma perdida e filho que foi embora e gastou tudo, né? Se você observar, a primeira, tinha 100 ovelhas, quantas perdeu? A segunda parábola, tinha 10 dracmas. O que era dracma? Moeda. A mulher tinha 10 moedas e uma perdeu dentro de casa. Ah, pastor, achar moeda dentro de casa é fácil. Naquela época era mais difícil. Porque não tinha iluminação direito, iluminação péssima, e ela precisou procurar, e ela varreu a casa toda, e quando achou, ela fez grande festa, e chamou as amigas dela e comemorou. A ovelha também. Quando o pastor acha a ovelha, volta, faz uma grande festa. Aí a terceira parábola, agora Jesus já pega outro cenário, já é um filho, tinha 2 filhos, um pegou o dinheiro todo da herança e gastou irresponsavelmente, e depois ele caiu em si, voltou para a casa do pai, o pai o aceitou, e ele faz também uma grande festa. Tudo tem festa. Quer dizer que Jesus está falando de coisa natural? Não. Toda alma que se converte ao Senhor, uma grande festa acontece no céu. E se você olhar, tem porcentagens diferentes em cada história que Jesus contou. 100 ovelhas, uma se perdeu. Quantos por cento se perdeu? 1%, sim ou não? Tinha 100, uma perdeu, quantos por cento? 1%. 1% se perdeu. Tinha 10 moedas, uma se perdeu, quantos por cento?
10%. 10% de 10 é 1. Tinha 2 filhos. Um se perdeu. Quantos por cento? 50%. Deus se importa com 50%, com 10%, com 1%. Ele se importa com cada vida que se afasta. Ele quer de volta para ele. De 2, 1 se perdeu, 50%. Cada porcentagem é importante. Olha aí que ensinamento que Deus tem para nós. 99, 100 ovelhas, uma só, é 1% só. 1% se perdeu para Deus, esse 1% vale mais do que tudo. A ovelha foi trazida de volta, é 1%. 10% só, tinha 10 moedas, ela ficou com 9, ela ficou com 90%. Não, 10% para Deus é importantíssimo. 50% para Deus é importante, 99% para Deus é importante. Pessoas são importantes para Deus. Você vai ver isso lá em Filipe, quando Filipe, em Atos mesmo, no mover que ele está em Samaria, meu irmão, estava acontecendo milagres poderosos. Filipe está em Samaria, pessoas eram curadas, até um mágico da cidade se converteu, entre aspas, né? Ele converteu assim, né? Depois ele queria pagar para viver dons do Senhor, mas começou a seguir Filipe nas redes sociais, apareceu lá para Filipe solicitação, mágico, né? Começou a seguir ele. Mover de Deus. O que o Espírito Santo fala? Saia daqui e vá. Filipe sai de uma cidade com milhares de pessoas se convertendo para conversar com um eunuco. Querido, isso é ensinamento poderoso para nós. Deus se importa com cada alma. Eu quero que você saia daqui com isso enraizado dentro de você. Não olhe para as pessoas como coitadinho, não. São almas que podem vir para viver para o Senhor também. Uma alma é preciosíssima. Uma alma é muito valiosa. O Espírito de Deus, ele pede Filipe para sair de um lugar de avivamento, de cura, para encontrar com um homem que está numa carroça. Entra aí, entra nessa carroça e vai. Mas para onde que eu vou? Vai. E ele senta ali, o homem estava lendo Isaías, mas ele não estava entendendo nada. E Filipe pergunta para ele, você entende o que você lê? Ele, zero. Está falando aqui de ovelha, que vai ser levado para o matadouro. Que ovelha que é essa? Aí Filipe começa a explicar as escrituras para ele. Desde o início, Filipe vai explicando. E aquele homem fica cheio de Deus e fala, agora eu quero ser batizado. E Filipe fala, você quer ser batizado? Você crê no Senhor Jesus? Creio no Senhor Jesus. E eles pararam a carruagem ali. E Filipe batiza aquele eunuco. E a palavra diz que Filipe pegou um avião espiritual e foi transladado de um lugar para o outro. Ele estava numa cidade, de uma hora para outra ele apareceu em outra cidade, pelo poder do Espírito de Deus. Porque aquela alma era valiosa aos olhos do Senhor. Talvez você pergunte, como que Filipe ia voltar? Ele entrou numa carruagem, sentido as cidades longes. Naquela época não tinha ônibus, não tinha carro. Como que ele ia voltar? A palavra diz que ele, querido, pode acreditar, ele desapareceu daquele lugar e apareceu em outra cidade. Não precisou de avião, não precisou de ônibus, não precisou de carro, porque o Espírito Santo estava guiando a vida de Filipe. E aquela alma, aquele eunuco que servia a rainha, olha aí para você ver, um eunuco foi alcançado e através dele poderia alcançar até a rainha, sim ou não? Sim. Deus é poderoso, uma alma para ele vale muito. Talvez você olhe para a sua vida, mas é só eu que sou cristão na minha casa. Mas através de você, Deus pode alcançar muitas vidas, pode alcançar os seus familiares, pode alcançar aqueles que você pensa assim, esse não. Querido, quantas vezes eu já pensei isso no passado? Essa pessoa aqui não tem jeito com ela mais não. Isso é um pensamento natural. Esse aqui, já aconteceu isso com ele, já aconteceu que ele não conserta. Eu tinha um conhecido meu que ele acidentava de semana em semana. Semana em semana. E batia a moto dentro do carro da pessoa. Caía, quebrava a perna, quebrava tudo. Aí recuperava. Passava um mês, já vai ele de novo. De carro e cai, bate o carro. E não morre também não. Deus blindava a vida dele. E quebrava a perna, e quebrava isso. E teve um dia que o pastor conversou com ele. Meu filho, se Deus não está te livrando da morte todo dia, conserta essa vida sua. Ele, não, eu vou consertar. Agora eu vou melhorar. Deus deu uns 15 livramentos de morte. Eu estou contando aqui, é pouco. Ele caía de não sei aonde, e não machucava, e acontecia, e Deus blindava. E o pastor conversava com ele, eu lembro que o pastor conversava com ele,
melhora a sua vida, conserta. Deus está te dando oportunidades, conserta. E eu ficava olhando assim, em nome de Jesus vai consertar. Passava uma semana, já estava na vida errada, tudo de novo. E teve um dia que eu ficava assim, meu Deus, esse aí não tem jeito mais não. E o Espírito Santo, ele me chamou a atenção e puxou minha orelha. Como assim não tem jeito? Se eu estou dando oportunidade para ele, é porque tem jeito com a vida dele sim. Querido, muitas vezes nós estamos limitando e achando que as pessoas não têm jeito, porque ela cai hoje, cai amanhã e não conserta nunca. Mas uma hora Deus pode agir na vida dela e aquela pessoa se render aos pés do Senhor. Nunca desista de uma alma, nunca fale que essa pessoa não tem jeito, nunca fale, esse aí tem jeito sim. Aquele eunuco, talvez todos falavam que não tinha jeito para ele. Essas pessoas aqui, essa menina que era escrava do diabo, as pessoas falavam que não tinha jeito, sim ou não? Essa aí não tem jeito, olha lá, é feiticeira, é isso, é aquilo. Mas Deus foi poderoso para libertar ela, para curar ela, para mudar a história dela, porque Deus se importa com almas, Deus se importa com vidas. Talvez o Espírito Santo está te impedindo de algumas coisas, mas é para você viver uma realidade muito maior diante dele, amém? Que possamos começar a enxergar de forma diferente quando o Espírito Santo... Claro que tem momentos que nós vamos ter o discernimento e nós vamos ver que é uma batalha espiritual. É o inimigo que não quer que você faça aquilo. Mas nem todas as vezes é o diabo te impedindo. Tem horas que é o próprio Espírito Santo. Quantas vezes ele já fez isso comigo? Não vai, não faça. Não fale isso. Espere. Não toma essa decisão, não. Calma. Amém. Talvez é coisas boas. Não, isso vai melhorar minha vida. Não, vai ser bom para mim. E na hora que olha, ele está me tirando do centro da vontade do Senhor. O meu maior desejo é viver para Jesus. Não só servir a Ele, mas viver no centro da vontade dEle, querido. Eu quero que você ore isso nessa manhã também. Porque eu não estou falando de salvação. Tem pessoas que saem do centro da vontade do Senhor e ela é salva. Ela não está em uma vida de pecado, mas ela está longe do propósito dela. Então ela vive uma vida limitada. Ela não vive tudo aquilo que Deus tem para ela. Ela vive uma vida vazia, ela não cumpre. Você foi chamado para ser salvo, mas você foi chamado também para cumprir algo nessa terra. E se você tem uma missão, você tem um lugar que Deus quer que você haja. Eu não sei se é um ambiente de trabalho, eu não sei. Mas Deus quer que você permaneça ali. Tem lugares que é para você trabalhar, que é para você permanecer ali. Mas eu quero ir embora, pastor. Mas se o Espírito Santo está mandando você ficar, fica. Mas tem lugares também que é para você sair. Não é seu momento mais. Saia daí. Saia desse lugar. Tem outro lugar para você. Deus não quer cuidar só do que a gente chama de espiritual, ministerial. Deus, Ele cuida, querido, de detalhes da nossa vida. Da onde você vai trabalhar, da onde você vai estudar. Não sei se você ora por isso, mas comece a orar pelos seus filhos. Qual escola que eu vou colocar meu filho? Não, essa é a melhor para ele. Mas você orou, Senhor, o Espírito Santo, se essa é a escola mesmo? Você já orou pelo ambiente de trabalho? Deus, é para eu trabalhar aqui mesmo? É para eu... Não é. Eu sempre orei, querido. Toda porta que eu entrei, foi Deus que mandou eu estar ali. E com um momento específico. Eu lembro que desde o primeiro emprego, eu tinha 15 para 16 anos. Foi no supermercado. Eu queria aquilo e Deus confirmou aquilo. Eu orei ao Senhor, Senhor, eu preciso de uma porta de emprego para mim. Eu preciso. Já mandei currículo na cidade toda, eu já até preguei no poste. Eu estou precisando de emprego. Quase que eu colei na minha testa, né? Eu queria trabalhar demais, eu queria muito mesmo. Meu Deus, entreguei tudo, comércio. Falei, Deus, aonde é a tua vontade para eu trabalhar nesse período? E teve um dia que eu fui na igreja e uma pessoa lá do Rio de Janeiro, nunca me viu. Você. Falou comigo assim, no meio do culto. Tem alguém aqui que vai trabalhar no supermercado. Você vai usar o uniforme azul daqui a uma semana. Você vai usar o uniforme azul. Você está precisando de um emprego. E Deus quer esse emprego para você nesse momento. Você vai usar o uniforme azul claro. Querido, eu lembro como se fosse hoje. Não é azul escuro, é azul claro. Como que um homem ia saber? Aí eu fui. É você. Amém. Uma semana depois, querido, quem me chamou? Supermercado Jequiri, lá em Tubirito.
Qual que era a cor do uniforme? Azul claro. Pode acreditar, isso aconteceu comigo. Uma semana depois, eu mandei currículo para um monte de lugar. O que me chamou, na hora, cheguei lá, falei, opa, tem alguma coisa acontecendo, né? Na hora que me chamou, cheguei lá, uniforme azul claro. Deus queria que eu trabalhasse ali. E Ele falou comigo, você vai trabalhar nesse lugar. Vocês acham que Deus não quer o lugar? Sim ou não? Sim. Por que Ele não escolheu outro lugar para mim? Porque Ele queria que eu ficasse ali naquele período. Tinha alguma coisa para mim ali, era para eu aprender alguma coisa ali. Eu acredito, querido, que Deus, Ele cuida até de onde a gente vai viver, da casa que a gente vai morar, do bairro que você vai morar. Você crê nisso? Que Deus não quer só a sua vida espiritual? Ele vai te mostrar até o lugar que você vai morar. Aqui em Açu, todo lugar que a gente vai morar é Deus que mostra pra gente, né, meu bem? Nós chegamos na cidade, não, você vai morar ali, ó, lá no Colina. Eu procurei para todo lado. Tinha casas que eram até mais atrativas para nós, pela questão de valores. Ou até mesmo do lugar mesmo. Não é aqui. E Deus direcionou, não, vocês vão ficar aqui. Nós sentimos na hora, é aqui. E foi isso mesmo, porque pouco tempo depois a igreja já estava lá pertinho lá. E Deus também mostrou, vocês vão ficar aqui, por enquanto. Pouco tempo agora a gente mudou, agora a gente está no Sagrada Família. Deus também falou com a gente, agora é a hora de vocês mudar. Vocês vão para lá, para aquele bairro. E Deus foi abrir porta no lugar onde a gente chegou na cidade e foi acolhido. A gente está na mesma casa hoje. Você crê que Deus mostra até onde você vai morar? Mostra, querido. Você pergunta, mas por quê? Não tem nada a ver, pastor. Onde você vai morar não vai interferir em nada. Vai sim, querido. Pode interferir sim. Deus tem um plano, talvez, naquele bairro com você, talvez com um vizinho seu lá, não sei. Algo vai acontecer. Deus pode mostrar tudo. E quando você é impedido de algo pelo Espírito Santo, querido, não reclame. Apenas obedeça o que Deus tem para você. Ele sempre tem o melhor para a sua vida, para a sua história. Ele sempre tem o melhor para mim. Você pode ficar de pé nessa manhã. Quem crê que o Espírito Santo pode guiar a sua vida? Amém? Tem coisas que nós achamos que não tem nada a ver. Mas é uma coisa boa. Ir para a Ásia era algo bom. Mas não era aquele momento. Você vai ver nos capítulos posteriores, você vai ver Paulo chegando na Ásia. Mas ali já era a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós hoje? Eu quero estar muito sensível ao Espírito Santo. Porque uma escolha errada pode abortar uma coisa maravilhosa que Deus está gerando. Uma escolha errada pode atrapalhar todo o processo de Deus na minha vida. Quantas pessoas você vai ver na Bíblia, por conta de uma escolha, não viveram tudo aquilo que Deus tinha para elas? Uma escolha. Uma escolha. Você vai ver Ló ali escolhendo as campinas, né? Cheias de grama verdinha, sim ou não? Abraão fala com ele, escolhe. Você pode ficar à vontade. Para onde você for, eu vou para o outro lado. Ló olhou, viu aquela campina linda. Quantas perdas aconteceu ali? Sua esposa, né, virou uma estátua de sal. Por causa de uma escolha. Uma escolha. Para onde o Espírito Santo está nos direcionando hoje? Eu quero estar sensível. Quando o Espírito Santo fala não, eu quero obedecer. Mas é o melhor para mim, eu vou perder por isso. Eu vou perder. Não tem problema, deixa eu perder. Se é Deus falando, você vai ter sensibilidade, querido. Em nome de Jesus, eu vou orar nessa manhã, para que eu e você tenhamos discernimento espiritual. Porque tem hora que é o inimigo também, e tem gente achando que é Deus. Não, estou sendo impedido aqui, é Deus. Não, talvez é o diabo. Aquilo é de Deus para você, o diabo está impedindo. Mas quando é Deus, querido, você vai sentir. Não, é Deus. Pode confiar, querido, pode confiar. Talvez na hora você vai ver, não, foi a pior escolha da minha vida. O quê? Açoitado com varas, preso, parece ser a pior escolha. Mas não foi, foi a melhor escolha da vida de Paulo. Que ali aconteceu um poder. Ali 3 grupos diferentes foram alcançados pela graça do Senhor. 3 grupos diferentes. Porque Deus se manifesta em todas as pessoas que querem a Ele. Todos. Amém? Espírito de Deus, nós oramos nessa manhã. Uma das coisas mais difíceis, Senhor,
é saber a vontade do Senhor. Eu acredito que é uma das maiores dificuldades. As maiores dificuldades. É saber. É para ficar, é para ir. É para entrar nessa porta, não é? Mas eu oro, Senhor, pela minha vida e por cada um que está aqui. Se tem alguma obstrução, Senhor, se tem algum entulho que está atrapalhando, em nome de Jesus, que seja arrancado da nossa vida. Para que a gente enxergue com clareza. Senhor, a Tua palavra diz que é um dom chamado de discernimento espiritual. Me mostre, Senhor, se é para ficar, se é para sair. Se é para me impedir, Senhor, pode impedir. O diabo não toca na minha vida, não toca em cada um de nós. O diabo não. Mas se o Senhor quer me impedir de algo, pode me impedir, Senhor. Aqui nós vemos Paulo sendo impedido 2 vezes, mas porque a vontade do Senhor era ele ir para a Europa, para a Macedônia. Qual é a tua vontade, Senhor, para a minha vida, para a minha história, para pessoas que estão aqui? Talvez eles estão tentando abrir uma porta e está fechado. E talvez eles estão pensando que é o diabo. Mostra para eles, Senhor, se é o Senhor que está impedido, traz discernimento, clareza dentro deles, no espírito deles, para que eles vejam, não, isso é Deus. Me mostre, Senhor, para que eu não lute contra aquilo que o Senhor não quer que eu lute. Me mostra, Senhor. Tem um monte de gente indo contra os aguilhões, como Paulo, antes dele se converter. O próprio Jesus diz a ele, Paulo, dura coisa é você lutar contra os aguilhões. Ou seja, você está lutando contra uma coisa que não é para você lutar, Paulo. Você está se machucando à toa. Tem gente se machucando por causa das escolhas que fogem da vontade de Deus. Estão se ferindo emocionalmente. Relacionamentos, amizades que não é de Deus e a pessoa quer ficar perto daquela pessoa. Relacionamentos que não são de Deus e a pessoa está insistindo com aquilo. Pai, nos mostra o que é de Deus para nós. Nos mostra, Espírito de Deus. Nós queremos, como Paulo, ser guiados pela Tua vontade, não por um conforto que a gente acha que é o melhor para nós, mas sim a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Eu quero viver no centro da Tua vontade, Pai, e o meu desejo nessa manhã é que cada um de nós oremos nesse sentido. Deus, eu quero viver na Tua vontade, porque a minha, eu já sei, eu tenho vontade, mas eu quero viver na Sua, que a Sua é infinitamente melhor do que a minha, infinitamente melhor. Ajuda-nos, Pai, nas nossas fraquezas, possamos ter essa sensibilidade, em nome de Jesus, para vivermos o melhor do Senhor para nós. E o melhor é sempre viver na Tua vontade. Obrigado, Jesus, por cada coração. Possamos voltar para casa refletindo nessa mensagem. Ei, será que eu estou sendo impedido pelo Espírito Santo? Ou será que é o diabo? Será? Eu preciso lutar. Se for o diabo, nós o repreendemos. Nós vencemos a batalha no nome de Jesus. Mas se é Jesus, eu vou pensar, eu vou obedecer, eu vou refletir sobre isso. Eu preciso saber por que está bloqueado. Por que essa área da minha vida está bloqueada? O que Deus quer para mim? Qual é a vontade dele para mim? Eu vou mergulhar na palavra, eu vou orar mais. Antes de tomar uma decisão, é algo que eu estou aprendendo. Ora mais, busca mais. Antes de tomar uma decisão, uma escolha errada pode obstruir o processo todo, pode atrapalhar tudo. Eu não quero, Senhor, fugir da Tua vontade. Eu quero viver nela todos os dias da minha vida. O Senhor nos leve em paz, Senhor, para a nossa casa. Eu consagro, Senhor, a família de cada um. Eu não sei, Senhor, se há alguém que está doente, se está enfermo. Eu oro repreendendo todo mal em nome de Jesus. Repreendendo, Senhor, todo espírito de enfermidade, todos os males, mal-estar, viroses, tudo que não provém do Senhor, Pai, toca nas crianças, toca nas famílias, tirando, Senhor, toda enfermidade, toda crise do pânico, enfermidades emocionais, depressão, Senhor, em nome de Jesus. Cura as pessoas, Pai, nós oramos e Te agradecemos pelos livramentos, pelas bênçãos, pela semana que nós vivemos e consagramos hoje, que é o primeiro dia da semana diante de Ti.
Que seja uma semana de vitória, de bênção, de liberdade no Espírito. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos também o nosso batismo, que seja uma bênção. Cada pessoa que vai batizar seja cheia do Espírito Santo. Que o culto seja uma bênção, Pai. Que vidas venham aqui para ouvir a Tua palavra e saiam cheias do Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos e te louvamos. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco e permaneçam em nós. Amém.